Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa nossa série de vídeos, onde nós estamos a falar sobre o processo do visto de diversidade, estamos a dar dicas valiosas de que você pode fazer o uso para dar seguimento ao processo do visto de diversidade. Esse é o quarto vídeo, nós já falamos de outros temas e o tema de hoje vai ser acerca dos documentos, os documentos que são necessários para dar continuidade do processo. Então, fica aqui e vamos! Então, depois de ser selecionado no processo do sorteio, os candidatos devem reunir um conjunto de documentos para dar seguimento ao processo do pedido do visto. E o primeiro passo a fazer é a questão documental. Depois do resultado, a pessoa tem acesso à informação que foi selecionado, tem do mês de maio que os resultados saem até o mês de outubro para fazer o preenchimento da DS 260. E para fazer o preenchimento da DS 260 você precisa de documentos, tem que estar com os documentos, ou alguns documentos até não precisa ter naquele momento, mas tem que ter consciência de que vai precisar desses documentos. E o primeiro documento que a pessoa vai precisar para o processo de viagem para os Estados Unidos é o passaporte. Você precisa ter um passaporte válido. Nós sabemos das dificuldades que aqui em Angola temos para ter acesso ao passaporte. E esse deve ser o teu primeiro documento a tratar. Se já tem, muito bem. Se não tem, precisa da entrada do processo do passaporte. Vai levar o tempo que vai levar até ser emitido e você precisa ter esse documento. Não vai ter outro lugar onde vai se colocar o visto, a não ser num passaporte. E o passaporte tem que ser para a pessoa que vai se inscrever, ou o candidato principal, o vencedor, e para todos os membros da família. Ainda que a criança tenha meses de vida, vai precisar de um passaporte para dar sequência do processo do visto. Depois do passaporte, vai precisar do assento de nascimento. O assento de nascimento substitui o bilhete de identidade. Nesses processos de imigração, não se usa o bilhete, ou o bilhete de identidade não terá muita utilidade. Você vai precisar do assento de nascimento para dar sequência do processo do visto. Esse assento de nascimento, muita gente também chama de cópia integral, que é a mesma coisa. Tem apenas 1 ano de validade, ele expira. Se tratou o teu assento já faz muito tempo, você vai precisar atualizar. Vai na mesma conservatória onde você tratou o teu assento e você vai pedir um novo assento de nascimento. E o assento vai ser para todos os membros da família, desde o candidato principal e os membros do agregado familiar. Se for casado, você também vai precisar do assento de casamento. O assento de casamento, o documento que você recebeu na conservatória depois de realizar o casamento, é um dos documentos que você também vai precisar caso você for casado. Os solteiros não precisam, apenas para os casados. Com o assento de casamento, o assento de nascimento, o passaporte, o próximo documento é a fotografia com o modelo americano. A mesma fotografia que nós usamos, o digital, nos mesmos moldes que nós aplicamos no sorteio, você precisa de uma foto física. Uma não, 2 fotos físicas que você vai precisar levar na embaixada. Depois das fotografias, tem o certificado de habilitação. Se você tem o ensino médio concluído, vai usar o certificado do ensino médio. Se já tem o ensino superior, vai usar o certificado ou o diploma do ensino superior. Todos os documentos que refletem o teu nível acadêmico, você vai precisar desse documento. Agora, se você estudou aqui em Angola e o teu documento está em português, não tem problema nenhum, não vai precisar fazer tradução do documento. Também já não é obrigatório você reconhecer no Mirex, você pode usar do jeito que está. E se quiser também dar entrada no Mirex, vai depender de você. Você pode dar entrada no Mirex, mas já não é obrigatório. Há algum tempo atrás era obrigatório, mas já não é obrigatório. E se estudou fora de Angola,
num país que fala inglês, o teu documento está em inglês, também pode entrar sem precisar fazer tradução em português. Mas se estudou em algum país que não fala nem português nem inglês, se por exemplo está em francês, você vai precisar fazer a tradução deste documento em português ou em inglês. São as únicas exigências quanto à questão do certificado. Os documentos que eu vou mencionar, eu vou usar como base a Lei Migratória dos Estados Unidos, porque o agente consular, quando vai lhe fazer a entrevista, vai se basear na lei migratória. Ele não pode aprovar o visto sem antes obedecer a essa lei. E o candidato precisa estar consciente de toda essa exigência, porque não adianta nada dar seguimento do processo se o teu processo fere com o que é exigido por lei. Então, aqui ao lado, eu vou colocar trechos dessa lei que vai lhe ajudar a entender um pouco dessas exigências. Eu vou fazer a leitura e vou fazer a explicação dessa leitura. E acompanhem aqui comigo. E o primeiro que eu quero comentar aqui com vocês é sobre fundamentos criminais que nós encontramos na Lei de Imigração, na secção 212, número 2, na linha A. E ele diz assim: em geral, salvo a disposição na cláusula 2, qualquer estrangeiro condenado ou que admita ter cometido ou que admita cometer atos que constituem elementos essenciais de um crime envolvendo torpeza moral. Investiguem aí no dicionário o que é torpeza moral. Que não seja um crime puramente político ou uma tentativa de conspiração para cometer tal crime, ou uma violação ou uma conspiração ou tentativa de violação de qualquer lei ou regulamento dos Estados Unidos, ou de um país estrangeiro relacionado à substância controlada, conforme definido na seção 102 da Lei de Substâncias Controladas, é inadmissível. Então, se a pessoa tenha cometido ou tiver cometido algum crime de torpeza moral, não tanto a questão de substâncias controladas, que aqui em Angola não é muito visível esse tipo de crimes, mas corrupção, morte, assassinato, mentiras, esses crimes é muito comum aqui em Angola e você deve prestar atenção se não tenhas cometido algum desses crimes. E se esse crime foi cometido quando já tinhas 18 anos e foi condenado por mais de um ano, você estará inadmissível para ter um visto aprovado. Ficou preso durante mais de um ano, então, e já tinha 18 anos quando a condenação foi feita, então você fica inelegível para um visto de diversidade. E ainda mais, se ler na mesma lei, lá mais para frente, você vai ver que se cometeu um crime e esse crime foi condenado uma ou duas vezes e ficou preso durante 5 anos, você também é inadmissível para um visto de diversidade. E onde é que o oficial consular vai ter essa informação? Através do teu registro criminal. Por mais que você aí nos formulários venha preencher que não tenha cometido nenhum crime, o teu documento, que é o registro criminal, vai denunciar se realmente você cometeu esse crime ou não. E ainda mais, se viveu em algum país fora de Angola ou o teu país de origem, e viveu por mais de 6 meses nesse país, você precisa apresentar também um registro criminal deste país em que você entrou ou em que você estava a residir. Então, não precisa traduzir esse registro criminal, mas você no dia da entrevista vai precisar levar o registro criminal de Angola e um registro criminal do país onde você residiu em algum tempo atrás. Ainda na secção 212, no número 1 da linha A, diz o seguinte: motivos relacionados com a saúde. Quem é determinado de acordo com os regulamentos prescritos pelo Secretário de Saúde e de Serviços Humanos como tendo doença transmissível de importância para a saúde pública e, salvo a disposição na linha C, solicita a admissão como imigrante ou solicita a adequação da situação à condição de estrangeiro legalmente admitido para a residência permanente que não apresentou documentação de ter recebido vacinação contra vacina doenças evitáveis, que deve incluir pelo menos as seguintes doenças: cachumba, sarampo, robuela, poliomielite, toxoide de tétano e de difteria, coqueluche, influenza do tipo B, hepatite B e quaisquer outras vacinas contra doenças evitáveis por vacina recomendadas pelo Comitê Consultivo
para a imunização de práticas. Quem é determinado, de acordo com os regulamentos prescritos pelo Secretário de Saúde e Serviços Humanos, em consulta com o Procurador-Geral, ter um distúrbio físico ou mental e comportamento associado ao distúrbio que possa representar ou representou uma ameaça à propriedade de segurança ou bem-estar do estrangeiro ou de outros, ou ter tido um distúrbio físico ou mental e um histórico de comportamento associado ao distúrbio, cujo comportamento representou uma ameaça à propriedade de segurança ou bem-estar do estrangeiro e de outros, e cujo comportamento é provável que se repita ou leva a outro comportamento prejudicial, ou quem é determinado de acordo com os regulamentos prescritos pelo Secretário de Saúde e Serviços Humanos como um tóxico-dependente ou viciado é inadmissível. Em outras palavras, depois da pessoa ser selecionada, quando já preencheu a DS 260, a embaixada indica uma clínica onde a pessoa vai fazer exames médicos. E essa clínica, por orientação da embaixada, vai fazer exames para saber se você não tem nenhuma dessas doenças que nós mencionamos, ou se você já tem essas vacinas. Se não tem essas vacinas, você deve tomar essas vacinas antes de dar seguimento ao processo. Se a pessoa já foi diagnosticado com problemas mentais, problemas físicos, que tem influência direta no estado da saúde da pessoa ou pode influenciar as outras pessoas ao seu redor, essa pessoa acaba sendo inadmissível para o visto de diversidade. Ou mesmo, se a pessoa já teve a doença e tem tendências a repetir a mesma doença ou a ter de volta a mesma doença, essa pessoa também é inadmissível. Aquelas pessoas que são toxicodependentes, são viciados, essas pessoas também não são bem-vindas nos Estados Unidos. E o que vai comprovar isso é o exame médico que você vai fazer. Então, se você já tem consciência do teu estado de saúde que não favorece, não atende a essas exigências da lei, não adianta dar seguimento, porque o agente consular vai lhe negar o visto, porque vai chegar um relatório. A clínica vai mandar um relatório médico lacrado para a embaixada, eles vão ter acesso ao teu estado de saúde, vão ver se a pessoa está em condições de ter o visto aprovado ou não. Se estiver doente, a recomendação é você fazer exames, fazer tratamento e depois de estar livre da doença, dar seguimento do processo. Caso contrário, o visto será negado. Então tenha consciência disso. Ainda na secção 212, no número 4, a linha A, fala sobre a carga pública. E ele diz que qualquer cidadão que, no entendimento do agente consular, quando for fazer a entrevista e perceber que essa pessoa posteriormente poderá se tornar uma carga pública, ou seja, não tem condições financeiras suficientes para os gastos da viagem, o agente consular vai lhe negar o visto. Isso por força da lei. E muita gente pensa que o agente consular é muito duro, é uma pessoa com intenção de lhe negar o visto. Não, ele só está aí para dar obediência àquilo que a lei estabelece. Então, quem é selecionado no visto de diversidade precisa ter condições financeiras para os gastos da viagem, tanto para a saída de Angola para os Estados Unidos ou para se manter nos Estados Unidos. Precisa apresentar comprovativos que estará em condições financeiras de fazer a viagem e sem precisar de ajuda do Estado. Para os nossos clientes aqui na firma NL, nós demos orientação e muitas das vezes até não precisam levar um extrato bancário. Demos aí algumas dicas que tem tido o visto aprovado, sem necessariamente ter um extrato bancário com excesso ou um valor muito expressivo. Mas saibam que precisas de ter meios financeiros para fazer a viagem. O Estado não vai lhe patrocinar, não vai fazer nenhum gasto financeiro em teu processo. Você precisa ter recursos financeiros, tanto para os gastos da clínica, para os gastos para o visto, para os gastos para o bilhete de passagem. Isso é tua responsabilidade. Então você precisa ter meios financeiros para dar continuidade. E essa lei tem várias outras, eu me limitei nessas, que são aquelas que são mais sonantes no processo do visto de diversidade, mas existem outras que o agente consular presta atenção e
determina se vai aprovar ou não o teu visto. É um outro documento que é necessário para constituir o processo do visto de diversidade, você vai conseguir à medida que você for dando sequência do processo. Por exemplo, preenchendo o formulário DS-260, no final você vai imprimir um documento que é a confirmação do preenchimento do DS. Vai ter uma página que você tem que imprimir e incluir no teu processo. Tanto para ti como para todos os membros da tua família, você vai imprimir. E sobre o DS, o próximo vídeo vai ser o tema do próximo vídeo. Nós vamos falar um pouco do processo do preenchimento do DS. Um outro documento que você vai associar no teu processo é a confirmação da data da entrevista, que você vai aparecer no dia da entrevista. E recapitulando todos os documentos que eu já mencionei, tem o passaporte, tem o registro criminal, tem o assento de nascimento, o assento de casamento, as duas fotografias no modelo americano, tem o envelope que vai receber na clínica, os comprovativos financeiros, se você trabalha, precisa também alguma declaração da empresa, vai colocar, são documentos adicionais que você vai precisar colocar, a página da DS-260 e a página da confirmação da entrevista. Então, são esses documentos que você precisa juntar e levar no dia da entrevista. Sem eles, faltando um ou outro, dependendo do agente consular que vai lhe atender, pode ou não aceitar a tua entrevista. Principalmente o envelope da clínica, sem ele você não faz a entrevista. Precisa passar pela clínica, precisa ter o passaporte para ter efetivamente a entrevista. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar, como já disse há pouco tempo, sobre o ADS-260 e vamos dar dicas, vamos dar detalhes da importância desse documento e eu sei que vocês vão gostar muito. Então, pedimos aí que você deixe um like, deixe um comentário se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aqui no comentário. Nós também temos nossos grupos do WhatsApp, onde nós ajudamos com dúvida, tiramos algumas dúvidas, temos as nossas comunidades aí. Você pode entrar, nós vamos deixar o link na descrição ou no comentário. E você pode fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp para tirar dúvidas. E também, partilha esse conteúdo, a playlist completa com aquelas pessoas que têm interesse a esse tipo de conteúdo, que querem saber um pouco mais sobre o visto de diversidade, para ajudar essa pessoa a ter a informação. Se você precisa de ajuda profissional, a firma NL também pode te ajudar. Nós ajudamos para o processo do visto de diversidade desde o princípio ao fim. Demos todo um acompanhamento profissional, instrução, a preparação para o processo do visto. Demos também apoio financeiro para aquelas pessoas que não têm capacidade financeira para os gastos da viagem, nós investimos. E se você for um dos selecionados e quiser ter o processo com a firma, traga o teu processo, nós vamos dar todo o suporte necessário até o alcance dos teus objetivos de viagem para os Estados Unidos. Vamos ficar por aqui, conto com vocês no próximo vídeo, estamos juntos.